Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, os meus amigos Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje contamos ainda com um convidado muito especial, que é diretor em publicidade, fã de carteirinha do cara que a gente vai comentar hoje. A gente tá aqui com o Bruno Maffei. Oi, Bruno, bom dia, tarde, noite, madrugada. Seja muito bem-vindo à nossa humilde casinha, Meia Pantufa. Humilde casinha. Bom dia, boa noite, boa tarde pra todos aí. Agradecidíssimo por esse convite. Gosta pouco do tópico de hoje, né? Eu acho que não vai render, não. Gosto muito, tô até preocupado que antes da gravação você falou que pode dar uma discussãozinha, tô até curioso, vamos ver. Eu vou voar umas cadeiras aqui, umas mesas. Esse tópico aqui sempre dá curioso, treta. Isso aqui em 2017 quase rachou nosso grupo de amigos, você precisa ver. Mas enfim, a gente fala um pouco mais pra frente. O carnaval acabou e estreou nos cinemas brasileiros A Baleia, do diretor Darren Aronofsky. Baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter, o filme traz o retorno de Brendan Fraser à temporada de premiações, com o retrato de um professor de inglês que sofre com obesidade severa e tenta se reconectar com a filha adolescente naqueles que podem ser os últimos dias de sua vida. Como tudo que Aronofsky faz, A Baleia dividiu opiniões, não tendo sido considerado como um dos principais concorrentes ao Oscar 2023, mas garantindo indicações em maquiagem, atriz coadjuvante e, claro, ator principal. Mas A Baleia é um filme com a cara do seu diretor, mesmo não tendo sido escrito por ele, porque a obra dividiu tantas opiniões. E o que a gente achou do filme e das indicações? É claro que a gente já assistiu e hoje vamos falar aqui sobre todas as nossas impressões do longa. Antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para vocês. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme pra gente e ajuda muito o podcast a crescer. E tem outra coisa bem importante. Se seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Já falamos demais, né? Agora é hora de começar o episódio. Vem com a gente debater A Baleia no Pipoque Pantufas. Pipoque Pantufas. Bom, a gente sempre faz uma coisa aqui no Meia Pantufa que eu não sei se é uma cortesia ou se é uma sacanagem, mas a gente sempre empurra as primeiras buchas pro convidado. O convidado se expressa antes da gente, pra gente não... É pra gente tirar um pouco essa carga do nosso peso, né? Se o convidado gostar, a gente fala que gostou também. Se não gostar... Mas assim, antes da gente entrar especificamente no filme A Baleia, The Whale, do Aronofsky, eu queria falar um pouquinho sobre o fato de que o Bruno me parece um grande fã do Aronofsky. O Aronofsky tem uma carreira aí de já mais de 30 anos, com longas. O primeiro longa dele mais famoso foi Pi, mas depois ele conseguiu um enorme reconhecimento com Requiem para um Sonho, um filme pesadíssimo, e dali pra frente ele sempre foi fazendo muitos filmes e na maioria deles muito divisivos. O Aronofsky tem um time de haters gigantesco entre os críticos de cinema. Eu não entendo porquê, pra falar a verdade, mas eu acho que dá pra imaginar em certos aspectos. Mas queria falar contigo, Bruno, assim, do ponto de vista de alguém acostumado a dirigir, o que é o seu caso, o que te faz gostar tanto do trabalho do Aronofsky? Você acha que o seu ponto de vista enquanto diretor tem alguma coisa a ver com isso? O jeito que ele produz as coisas? Ou é uma conexão mais emocional mesmo? Eu sou fã dele sim, acho que eu não sou conhecedor, gosto muito, mas não acompanhei toda a trajetória dele. Aí tem alguns diretores que realmente eu acompanhei, mas eu acho que essa coisa de gostar dos filmes deles enquanto diretor vem muito da direção de atores mesmo. Eu acho que ele consegue ter uma entrega dele nos filmes dele com os atores. Eu não tô vendo ali a interpretação boa do ator X, eu tô vendo a interpretação dele no filme do Aronofsky. É onde eu me encontro como diretor de cena fã dele, sim. E aí ele talvez abre grandes discussões porque ele toca em pontos emocionais de maneira muito específica.
talvez pra mim, esse que nós vamos comentar hoje, seja o maior deles nesse sentido. E aí por isso que acho que ele causa muita discussão, né? E uma discussão dele também, aí pra quem já é mais da área, né? É o processo que ele tem na direção de cena, que também é muito específico. Ele tem uma coisa do teatro frio, é um tipo de direção bem complexo, assim, e específico, que muita gente não é fã, assim, né? Na faculdade de cinema você vai conviver com vários haters do Aronofsky, e aí eu acho que até pro público que manja de cinema ainda vai mais gente ainda que não gosta dele. Mas eu acho que é isso, a direção de atores dele é uma coisa que me atrai muito. Gusta, já puxando um pouquinho a ponta pro A Baleia, já que o Bruno já deu uma boa ideia aqui. Praticamente um filme de estudo de personagem, né? E pra gente falar que um cara que trata de forma tão visceral o trabalho de personagem, como Aronofsky fala, e às vezes literalmente, né? Vamos combinar. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo disso, pra além de você ter gostado ou não do filme, mas assim, eu acho que aqui a gente tem um bom exemplo disso que o Bruno tá falando, sobre você ter um estudo de personagem muito forte e talvez por isso tão divisivo, né? Entra um pouquinho nessa polêmica aí. O Aronofsky é um cara que eu sinto que ele gosta muito de colocar a câmera perto do ator. Essa proximidade que ele tem com a atuação, como o Bruno mesmo já introduziu assim pra gente, é uma das coisas que mais me atrai no trabalho dele. Ele não tem medo de jogar a câmera em cima do ator, tanto é que às vezes o ator fica com medo da câmera do Aronofsky e causa o tipo de atuação que ele quer provocar, né? E talvez seja um pouco isso, assim, de... A gente discutiu um pouco sobre diferenciar o autor da obra, né? A técnica que o cara usa com relação ao produto final que ele entrega. A gente vive pincelando essa discussão aqui. E eu acho que o Aronofsky tem um pouco disso, porque ele tem até acusações de maltrato, né? Em set. A Natalie Portman mesmo falava que passava frio, fome, no set, não tinha ambulância, eram umas coisas assim. E aí é meio complicado porque até que ponto ele tá puxando a atuação da vida da Natalie Portman, a atuação da vida do Brendan Fraser, sabe? Qual é o limite disso, assim? Porque os caras estão ganhando Oscar com a direção dele. Então, é muito complexo, inclusive é muito legal a gente ter Tar na temporada, né? Porque Tar vem pra trazer essa discussão do autor e da obra, e de como é feito o trabalho, e de como é a execução da obra. Tem muito disso no trabalho do Aronofsky, e a polêmica é bem por aí, sabe? As pessoas têm um pouco de ranço dele pela personalidade dele. Mas quando você vai ver uma entrevista do Aronofsky, quando você vai ver como ele lida com as pessoas, você fica de cara, você fala assim, gente, mas parece que não é assim, alguma coisa tá errada, porque ele é um cara muito simpático, de muito bom tato com as pessoas. É uma questão que sempre vai ficar ambígua, mas eu tento avaliar as obras dele pelo que elas são, e todas eu gosto, então como é que a gente faz? Que tem aquela coisa também, né, cara? Você pega o David O. Russell, por exemplo, que é mais babaca do que o Aronofsky, e faz filme merda. Então, assim, você não tá tirando nada daquilo ali no meio, sabe? Aqui você, queira ou não queira, o Aronofsky sempre faz questão de que você sinta alguma coisa pelo que ele tá produzindo. Eu acho que isso é o grande charme da direção dele, na verdade. Um cara que às vezes até faz questão de que algumas pessoas odeiem a obra dele, sabe? Eu acho que não é o ponto Lars von Triersco de fazer só pra causar, mas aquela coisa de, olha, eu vou fazer uma dificuldade de interpretação aqui, eu vou fazer uma coisa mais... um emaranhado emocional, um emaranhado de interpretações, eu vou tomar decisões artísticas, estéticas que podem ser controversas ou que podem ser sufocantes. É o caso principalmente de Mãe e A Baleia. Você tem decisões estéticas muito sufocantes, a gente pode falar mais disso um pouco mais pra frente, mas é sempre um cara que tá tentando tirar alguma coisa do espectador, e eu acho que isso é muito valoroso, assim, mesmo tendo alguns filmes melhores, outros filmes piores, mas é sempre legal quando você sente que um diretor tá fazendo isso. Pelo menos eu sempre tenho esse ponto de vista, assim, do Aronofsky. Falando um pouco sobre isso, Lucas, como que você acha que tá A Baleia aí nos filmes do Aronofsky que você já viu? Você acha que esse filme tem a carinha dele mesmo? O fato de esse filme não ter sido escrito por ele, o que é uma grande diferença dos outros, dá um pouco nessa quebra da sensação de que esse filme é dele ou não tem nada a ver? Você tem essa mesma sensação quando você assiste? Ah, não, aqui a gente vê a cara do Aronofsky no filme todo, assim. O que eu acho que eu sinto mais diferente é justamente em relação ao roteiro, né? Não foi escrito por ele, só que ainda tem muito o estilo dele aqui. A Baleia me lembrou muito Mãe e Requiem para um Sonho, tanto na fotografia, no estilo de dirigir, de querer extrair umas atuações mais viscerais, assim. Logo de cara, se eu fosse assistir esse filme e nem soubesse que ele não escreveu o filme, não tem como. O Aronofsky tá aqui. A presença dele é muito forte no filme. E ele sempre vai te incomodar, né? Por bem ou por mal, e aqui não é diferente. Ele quer trazer algum incômodo pra você dos filmes dele. E eu acho que é isso que
que é a essência do estilo dele, sabe? Ele sabe como abordar isso, ele sabe como trazer esse incômodo de uma forma que não fique à la Lars von Trier, que tem um contexto ali na história, não seja só por fazer. E mesmo não sendo escrito por ele, isso ainda tá presente aqui no filme e eu acho que é o principal, né, que a gente extrai do estilo. Quando a gente fala de Aronofsky, não tem como você não falar que os filmes dele são filmes incômodos. Credo. Eu saí desse filme sofrendo, gente. Sofrendo. Eu também. Nossa, eu também. E vocês estão citando Lars von Trier, são opostos, na minha opinião. Porque quando a gente fala vocês citam muito Lars von Trier falando, ele fez por fazer, né? Assim, adoro essa definição dele, porque ele quer que o filme seja a experiência do filme, né? E aí ele tem o filme mesmo. E o Aronofsky, ele já é um diretor que, quando ele data o dia da semana, ele tá construindo o contrário, né? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ele tá organizando a narrativa dele. Então a experiência dele tá pronta pra você consumir. Então, na verdade, na linha de narrativa são... Por exemplo, meio uma comparação chocante, mas o Aronofsky vai mais pro lado dos diretores que datam os filmes e expõem a sequência narrativa perfeitamente, como o Nolan e outros caras, o James Cameron. E já o Lars von Trier vai pra um outro lugar, né? É legal você citar, acho engraçado vocês citarem os dois, né? Mas o Aronofsky tem uma pegada um pouco mais mainstream, né? Vamos dizer assim. Eu não acho que muito, porque A Baleia é um filme meio puxado, mas ele tem uma pegada mais mainstream do que o Lars. Mas o Lars é uma outra história. Eu acho que o Lars vale um episódio em si, mesmo a gente vale. não sendo grandes fãs aqui, porque o Lars é um cara da disrupção, né? Ele é praticamente um fundador de uma escola de disrupção no cinema. Então, é uma conversa um pouco diferente, assim. Mas já que a gente já tá nesse embalo, Bruno, vamos falar do filme mesmo. O que você achou, assim, no geral, cara? Você achou esse filme, assim, do nível dos outros, no sentido de você ter gostado muito? Você gostou mais ou menos? O que você tava sentindo quando você saiu da sessão? Nossa, quando faz essa pergunta, dá vontade de responder de maneira chula, tipo choque de cultura, né? Não tem artes marciais, não tem diversão em família. Exatamente. Mas assim, eu gostei muito, muito, muito. Desde a opção do 4x3, aí assim, aí a gente pode analisar ele de maneiras mais técnicas, mas assim, são detalhes. E aí, essa temática, na verdade, a minha formação acadêmica é filosofia. E essa coisa essa declaração triste de que o corpo moribundo nunca é sensato, é muito bonita, assim, sabe? O corpo morto não pode ser sensato, assim, sabe? Então, esse lance do peso dele foi explorado de uma maneira cautelosa, né? A começar pela primeira cena do trailer, que também é do filme, que é a câmera desligada na webcam, né? É uma coisa que eu já fui muito maior, assim, eu não passei lógico, a obesidade naquele nível, mas esse lance da câmera é uma coisa que, tipo, aquela primeira cena não é à toa, assim, né? Então eu acho isso, acho que é um filme muito bonito, na verdade, apesar de você sair acabado depois de ver o filme, assim, a sensibilidade com que ele conduz essa coisa da sensatez, da mentira, da verdade, é muito bonita. E aí, como o Lucas falou, né, esse ele não escreveu, mas talvez seja até mais ele do que alguns que ele escreveu, né. Eu tenho muito isso quando eu escrevo e dirijo, às vezes eu falo que eu me vejo mais em coisas que eu escrevi e não dirigi, e enfim, e vice-versa, de que eu dirigi e não escrevi, não necessariamente isso precisa estar calculado, né? Vim casado ali. Então, assim, a minha opinião, eu gostei muito do filme, assim, mesmo. Eu virei um fã do filme. Por isso que eu adorei que o Gustavo me chamou para falar desse filme, que eu achei ele muito bom. Acertei. Acertou. Demorou, mas não falhou. Mas se vocês não gostarem, eu vou amar se vocês não gostarem, porque é um... Ótimo. Aí que começa Ótimo. a boa discussão. Vamos lá. Vamos lá. Gosta. O bom é que a gente tá dividido aqui, ó. Pelo menos aqui na ligação, tá aqui os fãs de Aronofsky embaixo. Pelo menos pra mim tá assim, também. os fãs embaixo e em cima os haters. Opa, não, hater de Aronofsky não. Não tem como, né? Eu acho que, assim, essa questão de... Vamos só passar ali pelo Lars von Trier e o Aronofsky. Eu acho que, pra explicar pro Bruno, geralmente a gente traz o Lars von Trier porque a gente tem ele como um pouco de arauto da arrogância, assim, sabe? Uma coisa meio... Sim. A gente... Aí quando a gente fala sobre polêmicas... Arauto da arrogância é maravilhoso. Bonito, Adorei. bonito. Ótimo. Isso vai virar Quando a gente- reels. Quando a gente tem um diretor que se diz polêmico, né? Não que se diz, mas que as pessoas colocam ele nesse patamar, aí a gente começa a problematizar em cima disso. Porque o cara é polêmico, mas ele tá fazendo o trabalho dele muito meticulosamente, sabe? Ele tá trabalhando pra entregar um produto final, não como se fosse um vômito, assim. Ele tá só estruturando o que ele pensou, chamando a equipe que ele acha que é certa. Eu acho que o Aronofsky, ele tem um cuidado muito grande em todo o trabalho que ele faz. Ele é um cara muito metódico, você
consegue ver isso em todos os filmes dele. Apesar de alguns serem com temática meio assim, vamos bagunçar sua cabeça, mas dá pra ver que ele tá estruturando uma metáfora, dá pra ver que ele tá estruturando um pensamento maior do que aquilo. Então eu acho ele bem metódico, sabe? Eu acho ele bem um diretor muito interessante de analisar. Sobre a questão em si do filme, eu já sei o que os meninos vão falar, eu já vou antecipar um problema que ele... acertar. Eu vou apontar um problema que não é um problema, mas que eles vão falar que é. O Aronofsky, ele conheceu essa peça há 10 anos atrás. Quando ele decidiu fazer esse filme, foi porque a pandemia bateu na porta. Então, esse é um filme de pandemia. Então, a gente tem que pensar que é um filme de estrutura reduzida, de orçamento reduzido, em que todas as forças se confluíram para ele existir. Mas você já tá passando pano antes de dizer o que a gente vai É criticar no filme? preciso dizer de onde Você saiu tem que dizer esse filme. primeiro. O Aronofsky fala que esse filme não tinha pretensão de existir. Foi um dos primeiros filmes dele, desde o Lutador, né? Que ele faz sem pretensão. O Mãe, a gente vê que a pretensão, assim, transborda, né? Humildade não precisa nem falar, que transparece. a pretensão de Mãe é elegante. Concordo, mas adoro. Preciso dizer que adoro esse filme. Concordo também. Mas então, esse filme, ele não é um filme pretensioso. Isso é o mais legal dele. Então, é um filme que ele nasce de uma peça que o Aronofsky assistiu há 10 anos atrás, ele gostou da peça, se interessou e foi captando as pessoas certas pra trabalharem, e quando teve a oportunidade de fazer um filme menor, ele falou, não, agora é minha chance de fazer esse filme porque ele é perfeito, ele é uma peça. Então agora eu tenho um cenário pequeno, eu tenho poucas pessoas pra trabalhar e eu tenho uma história que eu sempre quis contar. É um presente mesmo que a gente recebeu, porque ele foi criando isso na cabeça dele, a ponto dele ir refinando e encontrar o Brendan Fraser pra ser a pérola que ele sempre tira, né? Várias pérolas na cinematografia. Nossa, mas dele, essa... sempre tem. E aí ele conseguiu, assim, chegar com todo mundo prontinho, feitinho pra dar um hype nesse filme, né? Então... Vocês acham que a interpretação dele nesse filme é melhor do que em George, o Rei da Floresta, gente? Ah, não. Mas o que eu ia criticar, Augusto? Agora eu tô curioso. Teatro, vocês detestam quando o filme é derivado de teatro. Vocês choraram lá com só tem uma The locação Father. por isso? Tipo assim, só uma locação, tá. só a School nem ligaram as luzes. Vocês vão falar, nem ligaram as luzes pra fazer, colocaram o ISO lá em cima, filme embaçado. Vocês vão falar isso, eu sei. Mas assim... O Gustavo, ele já começou passando por tudo que ele acha que a gente vai falar, assim, já passando o pano antes, assim, tipo, tá chegando as visitas, eu vou passando o pano aqui. Exatamente, vai passando as visitas. Brenda, vai pro quarto, ninguém pode te ver. Lucas, e aí? Eu vou começar pela polêmica do filme, que eu tô vendo que tá... O Bruno, aqui a gente evita de ver as críticas, né, antes da gente gravar, até pra não influenciar muito aqui na nossa opinião, mas não tem como não passar por alguns comentários aí, né? E a polêmica que eu tô vendo é que tem uma galera que não gostou do modo como o Charlie é retratado no filme. Muita gente fala que não conseguiu se conectar com ele, porque o Aronofsky trata ele de uma maneira asquerosa, que chega a dar repulsa, ser nojento, e não conseguiram se emocionar com a condição dele no filme e tudo mais. E esse é o maior debate que eu tô vendo sobre ele. Mas eu acho que isso tudo é proposital, apesar de eu concordar que realmente o Aronofsky ele faz isso, mas é muito proposital, porque aqui ele tem muitos... Aí é onde eu acho que o filme erra, é onde eu acho que estão os deslizes, que é no melodrama que ele tenta colocar na história aqui. Apesar dele ter uma narrativa bem emocional, caminhar em algumas partes ali bastante pro melodrama, o Charlie em si, ele não tenta fazer a gente ter pena dele. Ele mostra, olha, essa é a condição dele, essa é a maneira que ele lida com isso, ele tá assim por causa disso, e não é um filme sobre como ele vai sair dessa, sobre como... Não é um filme esperançoso e motivacional. É o Aronofsky, gente. Então, se você for ver o filme esperando isso, você que tá errado. Volte para Requiem para um sonho. Sabe quando você tem que voltar as casinhas no jogo? Volte para Requiem para um sonho. Então, assim, realmente, é difícil você, às vezes, ter uma certa empatia com o Charlie. Ele mostra o Charlie como um ser que as pessoas, todo mundo que convive ali com ele, olha pra ele de baixo pra cima, tem uma certa repulsa por ele, e tem umas cenas ali que são bem fortes mesmo, mas isso tudo é proposital aqui, é pra mostrar a condição dele, pra mostrar o sofrimento dele, não pra gente ter pena dele e querer que ele saia dessa. Eu acho, o que eu mais tô vendo aí de polêmica é isso, a maneira como o Charlie é abordado, e aí entraram alguns debates sobre gordofobia, que a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode abordar aqui também, mas eu acho que o Brendan Fraser tá bem demais nesse papel, disparado aqui.
O resto do elenco parece que começou a atuar ontem perto dele. A não ser a... Eu acho a Hong-Zoo muito boa também. Não, então, Tanto que ela ela é foi boa. indicada, né? Ela é boa. A série 5 também eu gostei muito dela, a Ellie. Mas assim, quando é o Brendan Fraser que a câmera vai pra ele, que é ele que tá atuando, cara, é outro nível. Aqui, realmente é outro nível. Agora, aquele moleque lá, o Thomas, o Ty Simpkins, ele pra mim, Qualquer podia colocar coisa, né? qualquer outro Podia ser lugar o Tom dele. Holland. Podia ser o Tom Holland, o Chalamet. que ia ser Chalamet mil ou vezes Tom melhor. Holland, puxa. Aquilo é um problema no filme mesmo. Eu considero também um problema. E o que você falou sobre ele ser nojento, né, assim, em algumas coisas, na verdade, pra mim é uma declaração de amor do Aronofsky ao cinema, cara. Que o princípio do cinema, uma ótica da realidade, né? E assim, aí eu pergunto pra vocês, a gente sente empatia por alguém de 250 quilos? Será? Todos os dias? Porque é daquele jeito que ele anda, daquele jeito que ele come, é daquele jeito que acontece. E aí tem uma coisa que eu acho que é mais da peça em si, que acho que no teatro isso deve ter ficado muito lindo, que é a gente vê várias compulsões, álcool, drogas, religião, enfim, compulsão do cuidar também, né? Que aí tem um paralelo do que tipo de comida a pessoa que ama ele de verdade traz e a que não ama ele traz, enfim, tem uma discussão ali que no teatro deve ter ficado lindo, mas são várias compulsões e no final das contas a compulsão que transforma o corpo, né? O existir aqui em forma, tira a gente da empatia, né? Um dos meus trabalhos na faculdade de cinema foi ir na mesma padaria, pesando 137 quilos, 140 quilos e pesando 91 quilos. E na mesma padaria com a mesma atendente. E aí eu fiz tem um mini doc disso, preciso até achar ele, que ele não tá postado em nenhum lugar, mas... Por favor. Quanto mais eu emagrecia, mais aquela pessoa me tratava melhor. E não era conscientemente, né? Na verdade, essa crítica pra mim, ela é muito fraca, assim, sabe? Tipo... A gente não tem empatia mesmo por ele. Ele só respeitou isso. Isso não tá, pra mim não tá ligado à gordofobia, nada disso. É isso que acontece, sabe? E esse é um dos detalhes bonitos, né? Tipo, qual tipo de amor é capaz de respirar pelo nosso corpo? Nenhum, sabe? Eu acho que ele teve essa conversa com o ator do tipo... Ele sabe que ele vai morrer desde a primeira cena, sabe? Essa coisa tá sempre em pauta, e é isso que me emociona, assim, sabe? Você me ama mesmo, mas eu nunca vou poder respirar por você, né? Então, são vários tipos de compulsões e amores, muito com cara de teatro mesmo ali, assim, em boas atuações e que acabaram me convencendo. Então, na minha opinião, essa coisa dele ser repulsivo é uma declaração de amor do diretor ao cinema, à escola de cinema. E por isso que esse filme talvez, lógico que no Oscar não tá entre os mais citados, nada, mas por isso que ele tá lá de alguma forma também, né? É impossível pra academia não reconhecer isso. É uma declaração de amor ao cinema no seu jeito mais limpo, assim, sabe? Luz, no 4x3, com movimentação de câmera clássica, assim. Então, eu consigo enxergar isso no filme. O fato de ele quebrar muito a hipocrisia do que seria a nossa relação com aqueles personagens faz com que as pessoas se sintam mal até com elas mesmas, sabe? Porque a gente se vê num papel de se sentir tentado a empatizar com o protagonista, porque ele é o protagonista, a gente quer embarcar na história, mas ao mesmo tempo o diretor não deixar. O diretor tá sempre te afastando dessa empatia pra te mostrar isso que você tá falando, né, Bruno? Que a gente não empatizaria. Que a gente gosta de acreditar que a gente empatizaria, que a gente seria a pessoa legal, que ia achar ele um coitado, que ia cuidar dele, e que na verdade a gente não é, que na verdade a gente não seria. E é um tapa na cara assim que o espectador leva, né? Só que eu também tenho essa sensação de que isso é muito exacerbado pela sensação que o Aronofsky passa de que ele odeia o personagem. É isso que é meio complicado, sabe? Ele pode estar sendo muito cru, mas ele passa, por muitas vezes dentro do filme, ele passa uma sensação de que ele não gosta desse cara, sabe? De que ele não consegue enxergar nada positivo naquilo. E eu acho que essa própria discussão da gordofobia vem do modo como ele trata de forma muito seca a ideia de que ele fez aquilo com ele mesmo, sabe? De que era uma coisa, que era uma compulsão da qual ele poderia se curar se ele tentasse. E é um jeito muito ruim de analisar compulsões, sabe? Eu não tô falando que ele realmente fez isso. Eu acho que isso pode passar essa mensagem com determinados diálogos, com determinados aspectos de como o filme foi fechado. Isso pode passar um pouco essa mensagem de que, tipo assim, ele é nojento, né? Mas que ele fez isso com ele mesmo, que ele não foi sempre assim, ele deixou isso acontecer. Não importa qual motivo, mas deixou. Então o filme dá fica no meio do caminho, assim, sabe? Embora eu acho que seja de propósito. Eu acho que eu também acho. Tire a avaliação que você quiser disso aqui. Se você acha que ele fez isso com ele mesmo, se você acha que ele não teve escolha. Só que requer uma
dupla, uma tripla camada de interpretação em cima da história que tá sendo contada. Não é uma coisa que tá muito de cara. Porque o Aronofsky geralmente odeia os protagonistas dele, mas a sensação que a gente fica quando esse filme acaba é de que ele passou da conta. De que ele odeia mais esse cara do que ele odeia os outros, sabe? Os outros que ele fez. Então, eu entendo o filme ter sido tão divisivo, no fim das contas. Agora, tecnicamente, tem uma coisa que eu acho que é uma escolha muito acertada, que é engraçado, que depois que ele faz a escolha, parece até que é óbvia, né? Que é a razão de aspecto. O filme tá espremido no 4x3, por si só ele já te causa o incômodo que você precisa causar, porque aquele cara é enorme, ele toma quase a tela inteira, porque o Aronofsky faz só close, é só shot fechado, e o apartamento nunca tá aberto, e aí quando você tá ali, você tem aquele aspecto meio de televisão, sabe, de sitcom, que corta as beiradas, então, ó, você tá só centrando na ação que tá aqui. Eu acho que até um recurso pra fugir um pouco do fato de que o filme é sim, Gustavo Azevedo, muito teatral, muito expositivo em diálogo o tempo inteiro. Quando ele precisa explicar alguma coisa, vai ser alguém falando. A menina puxa o carinha lá da igreja de conversa pra fora e começa a desabafar com um estranho sobre a vida dela, sabe? Eu acho muito descolado da obra cinematográfica. Super mas teatral. Ao mesmo tempo a gente entende os porquês, é uma locação só, é um filme de pandemia, aquela não é a parte mais importante, a parte mais importante é o desenvolvimento do protagonista, mas eu acho sim esse filme excessivamente expositivo no diálogo, excessivamente teatral. O Bruno até falou do Nolan, o Nolan deve ter até piscado um sorrisinho ali agora na casa dele. E também muito melodramático, muito melodramático. Isso tá muito claro tanto na relação dele com a Ellie, quanto na relação dele, em cena, né? Com a Mary e com a Ellie. Eu acho que a Hong Chau, que é a Liz, tá muito bem no papel. O Brendan Fraser nem se fale, mas a Sadie Sink é uma boa atriz com nada pra trabalhar. É o personagem mais caricato da face da Terra, é adolescente chata e pronto. Ai, beleza, você é adolescente chata. Pouquíssimas camadas ali nela. Todo mundo que tá em volta do Brendan Fraser é meio raso, a não ser, sabe, a enfermeira. Isso faz com que ele brilhe muito, porque é um papel incrível, que tem uma ressonância em algum nível com o que ele passou nos últimos anos, pessoalmente. E nisso o Aronofsky é muito bom, inclusive, né? De extrair o máximo dos atores dele. E encontrou essa ressonância entre o Brendan Fraser e o Charlie. Mas isso faz com que o filme dê uma diminuída também. Vira um filme de um cara só, assim. Eu tenho essa sensação. Então a minha sensação não foi de que eu não detestei. Mas eu também não fiquei assim, nossa, caralho, Aronofsky está de volta, eu estou feliz pra merda. Não, sabe? Eu acho Mãe, por exemplo, muito melhor, assim. Eu achei a Baleia um filme um pouco incômodo por conta dessas tropeçadas, assim. Cá entre nós, ninguém passou Cisne Negro ainda, né, gente? Vamos combinar. Não, mas Aí já é outro nível. E eu acho que o lance do 4x3, inclusive, é um próprio hype do Cisne Negro, na verdade, que não é 4x3, mas que ele foi tão hypado essa coisa de cortar do quarto fechado, pra eles esbarrando no metrô, pra tropeçando na aula de teatro, que tipo, ele explicou pro público leigo como que é claustrofobia cinematográfica, o lance da lente média num plano colado e não a lente aberta, né? Dos diretores gregos, tá aquela coisa de pôr uma lente mais média, uma 20 e tantos, e chegar pertinho e espremer o quadro. Esse é um próprio hype dele, eu acho, até. Ele já sabia que, vai dar uma hypadinha pra galera cult esse lance de 4x3. Acho que tem um pouco disso. Tem um pouco disso também, assim, não vou tirar... Um aceno, né? E quando o Eggers fez no Farol, faz pouco tempo também, né? E o filme, ele é muito... Acho que no Eggers nem é 4x3, acho que a razão é menor ainda. Mas, assim, o filme já é muito sufocante e dá certo, né? O filme foi muito bem cultuado, muito bem avaliado por isso. E eu acho que casa com a ideia aqui, né? Eu já tenho um cenário fechado, eu já tenho um cara obeso e eu vou contar essa história de modo que você fique constantemente incomodado pela própria razão de aspecto. Não só pelo que está acontecendo no filme, mas pela própria limitação da sua margem de visão. A limitação da sua margem de visão já vai te incomodar. Então é um filme que tá querendo te perturbar o tempo inteiro. Ele nunca alivia, né? Você vê que o filme quase não sai de casa. Você quase não vê luz do sol lá dentro. Ele mal vai pro corredor, assim, onde o Charlie mora. Essa construção de fotografia, pra mim, assim, olha, de uma... sabedoria que ele fez. Pode falar, à vontade. Também acho. Porque o filme começa todo chuvoso, né? E o filme todo o tempo tá chovendo. A gente percebe a chuva, ele filma a chuva, ele filma as pessoas olhando pra chuva. Então, enquanto ele tá morrendo... Foi filmado em Goiânia, amigo, não deu sol. Não, tá chovendo no Brasil inteiro. Tá fica no Brasil tranquilo. inteiro. Mas assim, ele faz a gente olhar pra chuva como um fator adicional de melancolia, né? Como...
está chovendo lá fora, assim como está chovendo aqui dentro, e quando fizer sol lá fora, eu vou me compreender como, sabe, um novo ser. Ele trabalha muito bem a fotografia nesse sentido, apesar de eu achar que o filme poderia ser um pouquinhozinho mais claro, mas tudo bem. Olha só, quem tá reclamando da iluminação. Porque eu assisti no cinema, eu não sei se foi a sala que eu assisti que tava mal programada, assim. Foi não. Mas ele é óbvio que foi incômodo por si, assim, ele escolhe fazer isso, ele estoura, assim, a exposição artificial e joga as luzes todas baixinhas, assim, que você não consegue enxergar nada. É um filme difícil de assistir também por esse motivo. Por mais que ele seja do mainstream, ele sempre tá querendo gerar incômodo, né? Então o Aronofsky, ele já sabe disso, ele já sabe que várias pessoas fora do nicho cult vão assistir ele também, então ele faz essas provocações e igual o Bruno falou, ele faz esses acenos, tipo assim, olha gente, eu tô aqui, eu tô existindo como um diretor de arte, sabe, eu não tô só fazendo filmes pra hypar com atores grandes, não tô fazendo só pelo dinheiro, ele sabe que pra quem ele tá falando, sabe? Ele dá um aceno. Então dessa vez a gente trocou os papéis aqui, viu? Porque a iluminação não me incomodou não dessa vez. Cara, porque pra mim é o seguinte, eu também adoro a fotografia desse filme. Pra mim os problemas quando a gente for entrar em roteiro e abordar mais a parte do melodrama que o Luiz começou a falar, meus problemas estão aí. Mas, tecnicamente, eu acho que a fotografia inteira, assim, desde a decisão dele filmar em 4x3, do filme ser escuro, da maneira como ele posiciona a câmera, tudo casa muito com a linguagem cinematográfica que ele quer passar aqui. Então é tudo assim, nos mínimos detalhes, você vê que tá tudo encaixadinho. A questão de ser teatral, realmente é um filme muito teatral, mas que também são duas coisas que geralmente eu reclamo, né? O filme escuro e o teatro. E aqui a gente tem as duas coisas que pra mim funciona. Do contra. Aqui pra mim funciona, porque você começa o filme, você já entende. Você fala, beleza, esse vai ser um filme com aquela abordagem teatral. Entra a menina, sai a menina, entra outro personagem. Tipo assim, cada um tem o seu tempinho, assim. Tira casaco, você sai... bota casaco. Você sai de cena agora você entra. Parece que é tudo bem marcadinho, assim. Mas que eu acho que as atuações, o Aronofsky, ele consegue extrair das atuações uma coisa que leva isso de um jeito mais natural. Não ficou tão incômodo. E o fato de ser escuro também não me incomoda, porque é o que ele quer passar. Ele quer passar essa sensação de sufoco, né? De claustrofobia, da situação que o Charlie tá ali. É pra você ver realmente, quando o Bruno falou sobre a situação, como ele aborda o Charlie, eu tô 100% com o Bruno nesse ponto, que é pra você ver como que é a realidade dele ali mesmo. Não importa por que ele chegou naquele ponto, mas é pra você ver aquilo ali, não é pra você ficar empatizado com ele. O Aronofsky só joga ali na sua frente e fala, ó, a realidade desse cara é essa. E pra mim, todas essas escolhas de ser mais teatral, de ser mais escuro, de estar em 4x3, tudo isso só agrega mais a sensação, ao incômodo que ele quer causar. Quando vocês falam melodrama, vocês falam em que sentido, assim? De não poder ser um melodrama ou de ali não caber, só pra eu entender? Eu assisti This Is Us tudinho, né? Então eu gosto de um melodrama bem feito ali. Nossa, essa resposta já começou maravilhosa, assim. Eu já vou avisar que o melodrama pra mim não é problema, se você souber fazer ele. Eu acho que aqui o Aronofsky é onde a gente tem uma derrapada, e o filme não é escrito por ele, então a gente pode ver que talvez o problema seja até do roteiro, e ele tenta extrair o máximo que ele pode do roteiro. Mas eu falo o melodrama no sentido de ele querer dar uma forçada ali em cenas muito dramáticas que ele não preparou a gente para aquilo. Eu sinto isso muito no filme, que ele vai abordando o Charlie de uma maneira, vai abordando a relação dele com as pessoas de uma maneira, de repente a trilha vai aumentando e ele começa a colocar um foco no Charlie, e ele vai vir uma frase de efeito na hora, assim, que aquela lá é pra te emocionar, que é pra tirar o frame pra pôr no Instagram. E... Você falou igual que esse cantor sertanejo agora. Essa é pra machucar. Subiu a trilha assim. Essa é. Mas eu senti isso também. A trilha impacta muito. Sabe? Então eu aí sinto começa que isso a subir é muito aqueles forçado. violinos. E aí ele vira e fala assim: quem amaria uma pessoa como eu? Ah, mano. Então, tipo assim, tem alguns momentos em que é assim: o filme é maravilhoso, o filme é muito bem montado, muito bem feito, mas tem outros momentos que você. Sério? Mas sério, sério? Eu acho que, assim, eu entendo isso, mas na minha opinião, eu posso estar enganado, tá? Eu posso estar sendo só um fã completamente cego da obra. Mas, assim, eu acho que é calculado e eu vou explicar por quê. O cara hipertenso, com sopro, ele vai ter esse ritmo não frequente dentro dele também. Então, eu acho muito louco quando ele quer responder uma coisa e não consegue, e toda vez que ele ri, ou ele começa a ficar feliz, algo interrompe ele. E aí, talvez quando a gente cai no esquecimento dele, da empatia com ele, aí a própria narrativa cria coisas e instrumentos e coisas pra levar a gente de volta ao drama que
tá ali na nossa cara, paralelo, sabe? né? Eu lembro muito no filme do Coringa, quando o anão tá tentando abrir a porta, e no cinema todo mundo deu risada, né? E eu lembro que eu fiquei um dia inteiro pensando sobre aquilo, né? Porque eu no cinema fiquei empático demais, não queria que o cara morresse de jeito nenhum, e a galera tava rindo, né? Ou se não, no filme musical, o Grande Show, lá como chama? Quando a Mulher Barbada entra cantando assim, eu tava no cinema, a galera meio chorando de rir, né? E aí, eu gosto muito do melodrama como... Aí o Gustavo falou coisa da trilha sonora, né? Exatamente como um violino, você pode se esvair ali daquela narrativa, e ele vem com uma nota menor pra você... Nossa, cara, peraí, né? Esse cara agora tá gorfando, do nada começou a comer os negócios. Tipo assim, aí igual eu falei pra vocês, pode ser cego, pode ser uma coincidência que pra mim funcionou, ou pode ser um erro de melodrama, que geralmente acontece muito no cinema nacional também. Essa coisa do dar uma porrada dramática, Você fala que é uma né? manipulação pra evitar uma interpretação errada da cena? Algo do tipo, assim? Eu acho que é uma manipulação pra um cara daquele tamanho, ali, ele é um cara instável. E se ele fosse a narrativa como ele é, né, no filme, essa instabilidade estaria em todas as camadas, né? Eu não ficaria assustado se nesse filme o cara mudasse de 4x3 pra formato Hotel Budapeste ou 16x9 clássicos, do nada, porque ele tá instável, né? E aí, tipo, a hora que ele levantasse, a cena ficasse maior, é uma coisa que poderia acontecer. Então, assim... legal isso, Nossa, hein? seria uma boa sacada mesmo. Seria uma ótima... mas Blonde fez, né, meus amigos? Então, mas aqui teria sentido. Não, aqui então, faria né? total sentido. Blonde não. Não, nem vou falar mais de Blonde. Já tô lá no passado aquele filme, não quero Blonde então, assim, na minha vida. O recurso aqui, dentro do contexto que o Bruno deu, seria uma ótima ideia, mas vamos lembrar que o recurso pelo recurso já tá lá em Blonde, todo mundo sabe o que aconteceu lá. O que aconteceu? Bruno, eu acho legal essa interpretação, cara. Eu não vejo assim, mas eu acho legal essa interpretação. Eu acho que esse melodrama, ele vem muito como recurso de um cara que não tentou aparar as arestas de um roteiro de uma outra pessoa. E então, como ele pegou roteiro que é uma peça e que a peça tem esse desenho, a peça tem essa facilidade, porque como ela é essencialmente sobre atores, ela demanda esse tipo de manipulação emocional, digamos assim, porque quem tá lá vendo ao vivo precisa se encantar com os atores que estão lá ao vivo fazendo. Eu acho que foi só uma transposição relativamente mal sucedida pro cinema, sabe? E aí esse caráter melodramático, meio novelesco, ele acabou permanecendo no filme, mesmo o filme funcionando sob uma métrica diferente, né? Porque é cinema, não é teatro. Então eu acho que isso é tudo, assim, um pouco de resquício do teatro. Tem uma coisa que me incomoda muito nesse filme também, que é a quantidade de vezes que a Ellie finge que vai sair da sala. As 3 ou 4 vezes que ela tá com ele, ela finge que vai sair da sala umas 3, 4 vezes. Então, assim, é uma coisa muito teatro, sabe? Você consegue ver a cena escrita, assim. Sim. Fulana vai para a porta, alguém conversa, ela olha pra trás, volta. Fulana vai para a porta, ela olha pra trás. Então, assim, isso acontece muito como uma adaptação que não se preocupou tanto, talvez propositalmente, em tirar esse caráter de peça do filme. Então, eu sinto que o melodrama pode ser uma herança um pouco disso aí. Mas tem um detalhe que eu gosto muito, já que a gente falando dessas semelhanças cinema e peça. Eu acho muito legal a marcação em determinados aspectos. Como, por exemplo, a Ellie, ela tá quase sempre se movimentando de um jeito que é difícil pro Charlie olhar pra ela. Então, ela tá quase sempre atrás dele, ou tá na cozinha, e aí os shots do Charlie estão sempre ele com o pescoço virado de lado, assim, pra tentar se comunicar com ela. Isso aí é lindo demais, cara. Visualmente já lindo. dá a ideia de que ela tá sendo difícil de propósito, de que ela é inalcançável pra ele, de que a condição em que, segundo Aronofsky, ele se colocou, ela atrapalha que ele tenha contato com ela. Então, assim, a marcação dela é muito legal, sabe? Da esposa também, a esposa também faz isso. Só que a esposa, quando ela começa a se abrir pra ele, ela vai pra frente, né? A ex-esposa. E a enfermeira tá sempre do lado dele ou de frente. Todo o desenho de como os personagens vão estar, de como os atores vão se posicionar ali, ele conversa muito com a mensagem do filme. Isso eu achei muito legal. Isso é uma herança boa do teatro, digamos assim, mas é expandida, porque no teatro você não tem o 360, né? Ali você tem. Então, olha, vamos fazer um excelente uso dessa locação aqui, dessa única locação que a gente tem aqui, pra gente poder expressar sentimentalidade sem ter que ficar expondo tudo o tempo inteiro. Porque já tinha muita exposição textual, inclusive, né? Mas ele realmente se apropria do teatro pra fazer o filme, e isso é declarado, é uma carta de amor mesmo. Eu concordo, pra além do mas que o que eu Bruno falou penso do é cinema. assim, a gente sempre fala do Meu Pai, por exemplo. Por que eu gosto tanto de Meu Pai, adaptação? Tudo bem que é uma condição à parte, porque é uma coisa meio surreal, né, da transição do teatro, porque ela é focada, assim, na mudança dos cenários, principalmente. Mas é um uso tão inteligente de uma peça teatral
legal dentro do formato cinema, sabe? Deixa eu usar os recursos que só o cinema pode me proporcionar pra eu contar essa história. Então, Meu Pai é uma história que não é focada demais em texto, em diálogo. Ela não sente a necessidade de ficar te explicando as coisas verbalmente, sabe? Eu acho isso maravilhoso no filme. E ele é um filme baseado numa peça muito bem sucedida. Você pega Fences, por exemplo, como eu chamo Um Muro Entre Nós em português, não sei. É um filme super legal, super, sabe, envolvente, né, e tal. Mas Viola. é um filme mega teatro, assim, sabe? Ao ponto que ele fica cansativo às vezes. Ele só passa da sala pro quintal, do quintal pra sala. Então esse é um tipo de coisa que, assim, eu sei que é percepção pessoal também. Isso me incomoda um pouco, mas é subjetivo também. Não é um defeito em si. Sabe, às vezes o cara abraça o formato e é isso. Eu acho que você ia mais por essa linha, né, Gusto? Eu acho que ele traz o personagem do Charlie como o palco central do filme, né? Ele faz essa metáfora de que as pessoas só são ouvidas e elas só falam quando elas estão ao lado do Charlie. Então, o palco é a casa dele e a gente não sabe nada que acontece externamente. Tanto é que a gente não consegue nem ver a cara do personagem que entrega a pizza. E quando a gente tem esses relances do mundo exterior, é quando a gente tem as grandes revelações do filme. Ele faz uma metáfora de estamos enclausurados naquela história, estamos dentro daquele palco, tudo que passar ali dentro vai ser pelo ponto de vista do personagem principal, e quando a gente precisar contar alguma coisa externa, a gente vai pra sabe aquele, o palco side, assim, quando você tem quando você cria uma estruturazinha, assim, o deck, eu consigo ver a peça na minha frente, gente, é muito claro. O muro tá, tipo assim, 70-30 dividindo o palco, né, os 30% ali é a Põe o ator sentado lá no sofá, lá no cantinho, aí do outro lado tem dois personagens conversando. Aí lá de um lado ele tá comendo pizza, assim, sabe? Imagina no teatro isso. Aí ele lá comendo pizza, assim, mostrando aquelas cenas mais dele se afogando na comida, enquanto eles estão tendo a conversa que vai revelar o grande, né, mistério do filme. Mas isso aí é até uma coisa até acadêmica, né? Assim, o teatro e o cinema são artes distantes, né? Assim, eu brinco muito sobre isso, sobre interpretação, que no teatro você não tem a câmera pra te dar uma informação que não precisa de diálogo. Então, quando o Luiz falou isso é muito real. Por isso que é um filme que tem essa coisa escancarada mesmo, assim, né? E só que uma outra coisa que tem, que eu acho que, ouvindo quando vocês estão falando, a gente sempre ignora, e acho que por ter convivido com mais pessoas, ou ter feito um filme sobre esse lance de obesidade, tudo, pra mim ela tá sempre em pauta, que é a comunicação num cara de 200 e tantos quilos, ela é verbal quando ele consegue que ela seja verbal, né? Ou escrita. E aí o cara ele ensina redação, né? Estamos falando de escrita, e o resto das cenas dele de ação, de ficção, vão ser através do diálogo. Então, na verdade, acho que não tem como fazer outra coisa, assim. E ao mesmo tempo, o filme é cheio de detalhes quando ele vai pegar o celular, ou quando ele tem uns tiques de mão que são bem de quem tem aquele peso, sabe? O jeito de se levantar e tal. Então, assim, o que me deixa encantado no filme, na verdade, conhecendo esses defeitos, que concordando com vocês, inclusive nas interpretações do entorno dele, né? Não sei se ele tá bem demais mesmo, ou como tem dois personagens que não estão tão legais ali, ele cresce muito. Mas, assim, isso é um defeito realmente pra mim também. Mas, assim, tirando isso, ele tem detalhes muito bonitos, né? E um desses detalhes é isso, de prestar atenção como um cara daquele tamanho se comportaria, né? Como ele tem o comportamento. Você foi em cima. Eu tava assistindo uma entrevista do Aronofsky hoje, e ele fala a seguinte frase: quanto mais específico você for na sua história, mais universal você vai ser. É, lindo. Então, tipo assim, lindo. é um filme sobre as especificidades de ser uma pessoa e com é um pouco o que o obesidade Del mórbida. Toro falou do Pinóquio, né? Um recurso absolutamente diferente, mas ele fala, olha, a gente tá fazendo aqui o meu stop motion, mas o meu personagem tem que tropeçar, ele tem que cambalear, ele tem que chutar uma pedra sem querer, porque quanto mais você se preocupar com pequenos detalhes, mais você vai conseguir se identificar com aquela história. Eu acho que Cara, a ideia e isso é uma parecida. máxima no cinema, na minha opinião. E, aliás, a gente tava falando, né, até em direções de publicidade ou filmes experimentais, tudo. Essa, pra mim, essa outra especificidade é uma máxima muito potente, assim. Tiques, né? Eu dei uma palestra na faculdade esses tempos, eu chamava isso de metaplasmo, que é quando você vê um comercial e você vê que tem um pouquinho de grão de pão em cima do painel, assim, é um papel de bala rasgado, e aí você começa a conhecer o personagem por causa daquilo, né? Por exemplo, o notebook dele, a garrafa de água dele, pra mim aquilo foi escolhido a Puro dedo, sebo. assim, sabe? Foi tipo, mano, não é essa, é essa. Ele não combinaria com um ambiente limpinho, né, no entorno dele. Não. Ele precisa daquele ambiente caótico. E isso é uma coisa legal, não sei se vocês repararam nisso. Ele dá maçã pro passarinho. Ele poderia dar qualquer coisa que tem na casa dele. Mas ele cuida das pessoas ao redor dele e não se cuida. Então,
O filme tá o tempo inteiro contando essas coisas nos detalhes. Acho E a pior muito pessoa incrível. pra ele, talvez é a pessoa que mais cuida dele, sabe? É uma interpretação que eu tive. Ela não é uma ótima pessoa pra ele. E isso é muito legal. Esse lance, acho que é uma coisa de texto da peça, né? Que é os tipos de amor pra quem tá tendo que existir com dificuldade, né? Esse lance do corpo moribundo que eu falei pra vocês, que é uma coisa muito específica. Tem um aforismo filosófico muito bonito sobre isso, que é como que cuida de uma coisa que não está cuidada, sabe? Será que a gente tem esse potencial? Aí aquela coisa de programas de Discover, Dr. Now lá, de as pessoas super obesas, que é ter um facilitador, né? Geralmente é a pessoa que mais ama aquela pessoa e é a pessoa que leva a comida errada pra ela. Ou seja, cria uma dinâmica tão confusa que eu acho que o lance de não ter empatia, se confundir e encontrar esses melodramas é justamente o tom específico do cara daquele tamanho vivendo daquele jeito. E é por isso que eu me encantei, assim. Eu até eu falei, vou tentar pelo menos encontrar umas 3 críticas legais, pra não... esse fãzinho de Aronofsky bobo aí e tal. Não, mas assim, eu fui encontrando soluções pra elas, assim, não tô passando pano mesmo, assim. Inclusive, sou totalmente contrário a esse tipo de direção. A gente tem no Brasil o lance de Fátima Toledo, né? Que é esse lance que a Natalie Portman falou, que é essa coisa de, às vezes, ir lá, você quer tomar um tapa na cara pra entrar na cena mais humilhada, e o ator fala que é uma coisa Stanislavski, que é uma coisa de direção fria do cinema, que é Kubrick faz isso, né? Vamos pro take 96, porque o ator vai estar tão cagado, suado, que ele vai dar um take legal. Sou totalmente contra isso, na verdade, assim. Meu tipo de direção é totalmente oposto, mas quando você assiste a obra inteira, você vê isso, né? É legal ver o cinema como um reflexo, né? Uma ótica da verdade que é um reflexo mesmo, né, daquilo, assim. E eu acho que tudo ajuda, o teatro, enfim, as estéticas, por isso que eu gostei. Não, e é uma discussão muito complicada essa mesmo, porque, na verdade, eu acho que você consegue bons resultados de ambos os jeitos. Eu acho que essa é a questão. Vai depender de trocentas coisas, não é o jeito certo ou o jeito errado de fazer. Eu queria até mencionar Succession, porque eu ando muito na onda de ler entrevistas sobre Succession, porque virou um baita de um assunto... Ano passado, por causa do Jeremy Strong. Nossa, eu tô porque maratonando. saiu uma peça horrível sobre o Jeremy Strong, sabe? Descendo a lenha nele como se ele fosse, assim, uma estrelinha, alguma coisa assim. Porque ele é do método. Ele é pupilo do Daniel Day-Lewis. Eles estudaram com os mesmos caras. É um negócio assim. E então, o que ele faz? Ele fica no personagem, no Kendall Roy, durante todas as gravações. O tempo inteiro. Então, ele se isola dos outros personagens. Se isola dos outros atores em cena. E isso faz com que a dinâmica entre eles fica estranha. Mas o Jeremy Strong dá uma tremenda interpretação. E o Brian Cox, que é um cara que acha isso ridículo, que nunca faz isso, dá uma tremenda interpretação. Então, assim, processos são processos. Você vai ter bons resultados e maus resultados em ambos os processos. Eu acho que essa é a questão. Aí a gente pode focar em até que ponto é legal o cara achar, um diretor principalmente, né? Ele achar que ele pode fazer isso com os outros à custa da sanidade do outro ali que tá trabalhando, que tá pagando as contas dele, em troca de um perfeccionismo que talvez só exista na cabeça dele. Por exemplo, o fato de que o Kubrick fez a Shelley Duvall fazer 98 takes pro Iluminado não fez com que a atuação dela ficasse boa. Aliás, muito pelo contrário. Ela é a pior coisa do filme e a culpa não é dela, a culpa é dele. Ao mesmo tempo, ele consegue extrair trabalhos espetaculares de outros atores desse método. Então, não é uma coisa que vai funcionar pra todo mundo pra entregar o melhor trabalho possível, né? Até Eu do acho Tom que Cruise ele essa é a consegue questão. fazer isso. O Tom Cruise, exatamente. Hoje o Gustavo, ele tá encrencado com o Tom Cruise desde a hora que ele acordou. Sério? É porque hoje, aqui no dia da gravação, gente, sai o resultado do PGA, que é o Sindicato dos Produtores, e aí o Tom Cruise ganhou um prêmio lá de lifelong, como é que é? De aqueles prêmios honrosos que eles dão lá. Tipo Aí o Jack Gustavo Chan, tá magoado. o Jack Chan ganhou, tipo isso. É tipo mas isso. o Tom Cruise, ele tem muito ego. Então, você dá um prêmio pro Tom Cruise e ele vai achar que agora ele pode pegar um SpaceX lá, ir pra Lua, pra Marte, fazer filme na Lua. Ah, não. Aí o Chazelle não tem muito ego, não. Mas ele já Chazelle, ninguém rela a mão no meu Chazelle. Aliás, fica o pedido aí. Aronofsky e Jack Chan, acho que seria um belíssimo match. Baita de um filme, hein? Nossa! Não, estou falando sério. Ele não, vai... tô brincando. Não, é real. Real, seria ótimo. Seria legal. Damos spoiler do futuro. Nossa, tipo assim, ele faz alguém aposentado, um dublê aposentado, sabe? Shiatsu, que é uma arte marcial em câmera lenta. O Bruno foi muito choque agora. Ô, Renan, o que você achou desse filme? Faltou um Jack Chanzinho ali, faltou um Vin Diesel, sabe? Aquele Chamou o baleia. asiático errado. Não tem como não Pra cuidar do Brandon Fraser. Eu preciso falar de choque de cultura quando eu falo de cinema pra não virar o, né,
o que eu não crítico e tal, comentarista chato. Pra gente não ficar mala, né? Acho que lá é um ótimo exemplo do que fazer, não comentando sobre cinema de vez em quando. Eu queria tirar uma dúvida com o Bruno, aproveitar que vocês entraram nessa coisa do método. Mas é uma dúvida meio boba, na verdade. Tipo assim, o cara do método, ele estuda o texto dele antes de entrar no personagem e ficar lá no set. Tem alguns atores que estudam o texto no set, pra poder, tipo assim, retomar, né, o texto. O cara do método não estuda o texto dele no set? Então, vai variar, eu acho que não tem um martelo batido aí, se ele estuda ou não o texto dele. Talvez não, viu? Eu não tenho certeza absoluta pra te falar isso. Mas acho que... Succession dá a impressão de que não, né? Você já reparou que como Succession, por exemplo, é uma série que parece que depende muito da energia deles do que do próprio texto? O texto tá ali, tem um fio condutor, eles precisam chegar da causa aqui, da consequência ali, só que é uma coisa tão dinâmica, é um interrompendo o outro, é muito louco. Aquilo parece ser um ritmo muito frenético. Eu não curto de série, direção. Eu não gosto de série, é muito difícil ver uma série, cara, inteira por conta disso. Eu acho que como a gravação, ela às vezes se estende e ela tem uma coisa até da produção executiva, de separar em episódios, nem todos são gravados. Até algumas séries começaram a perceber isso e gravar como se fosse um filme gigante e partir em pedaços, que eu acho que é um método melhor. Porque a série sempre dá essa impressão, acho que eu dependo muito de como o cara tá no dia. A gente vê isso muito em sitcom, né? Às vezes também, tipo Friends, The Office, que o cara tá melhor no dia, você fala, nossa, mas parece até outro ator, né, cara? E é o mesmo personagem. O Succession é uma coisa que me incomoda de vez em quando nisso, assim, sabe? Às vezes essa interpretação numa coisa que tem muitas camadas, ela fica diferente, aí você fala, pô, e aí, não né? consegue entrar ali 100%. Parece um engasgo, né? Parece um furo de personalidade na hora de escrever. Eu consegui perceber isso no Last of Us, por exemplo. Tipo, é um negócio que aí, tipo, eu tenho muita dificuldade com série por conta disso, sabe? Essa coisa que parece que vai me empurrando pro outro episódio, ao invés de me deixar levar, né? Vamos amarrar aqui então. Quais são as expectativas que a Baleia pode ter pro Oscar, na sua opinião, Bruno? Lembrando que a gente tem 3 indicações somente. A gente tem maquiagem, a gente tem atriz coadjuvante com a Hong Chau e a gente tem ator principal com Brendan Fraser. Eu acho que ator e atriz coadjuvante tem chances, não sei se são as maiores aí. Se eu fosse dar o meu Oscar, eu daria de ator, eu daria pra ele. E de coadjuvante, talvez pra ela também. Eu não tenho muito conhecimento técnico, eu não sei o Oscar de melhor filme, que eu entendo que hoje em dia a intenção é dar pra filmes que espremem o cinema inteligente, não de ingresso, com a apropriação da ideia pro mundo popular, né? Que é, desde que A Forma d'Água venceu o Oscar, a galera criticou muito e eu, na verdade, super apoio esse lance de ter um filme cult com uma narrativa de Sessão da Tarde, aí você espreme isso pra Dona Maria entender um filme cult, é maravilhoso. Então, assim, de melhor filme acho que eu posso opinar mais, mas nessas indicações eu não tenho certeza, mas eu apoiaria muito ele ganhar, o Brendan Fraser ganhar um Oscar de melhor ator. Eu acho que tem 3 cenas ali chocantes, cara. E me lembro até o The Father, assim, aquelas cenas que a câmera tá parada e tá olhando pra outra personagem. A câmera não é subjetiva da personagem, mas ela tá no ponto focal de olho do personagem, pra que você se impacte com isso eu acho que tem 2 cenas ali que, pô, mereciam muito o Oscar de melhor ator. Isso que você falou aí é o suco da A24, que é, tipo assim, pegar uma pegada cult e colocar pra Dona Maria entender um roteiro de Sessão da Tarde. Essa é a minha laça no cinema, cara. Eu acho isso lindo demais, assim, é maravilhoso. Então você deve adorar A24, porque é basicamente isso que os caras fazem nas produções, de modo geral, assim. A gente podia ter um quadro, né, tipo assim, chamar uma Dona Maria e falar sobre um filme cult. A gente põe, sei lá, sabe, a nossa avó pra assistir um filme cult e traz ela pra falar sobre o filme. Você entendeu? Nossa, incrível. O que você entendeu? Pelo visto, se depender do Bruno aqui, esse ano o Oscar já tem dono também, né? E vai ser o que tá todo mundo imaginando mesmo. O melhor filme? Você vai falar tudo em todo lugar ao mesmo tempo? É isso que você quer? Exatamente. E você sabe assim, ó, vou deixar a polêmica aí, eu não gosto tanto dele, tá? Não é polêmica, não. Tá super divisivo. Eu não acho ele incrível, Tem um monte de crítico que acha ele super medíocre. A gente aqui adora. Eu acho ele bem chato, na verdade. Quem que você acha que tinha que levar o melhor filme? Assim, tecnicamente, Todo Lugar ao Mesmo Tempo vai levar. Eu gostei muito do... Nossa, fugiu o nome agora, gente. Isso. É que assim... Depois do Parasita também tem essa coisa do filme disruptivo a gênero, né? Que é uma coisa que Tudo Lugar ao Mesmo Tempo talvez se enquadra nesse lugar. Inclusive, ele é um ótimo exemplo do que eu acabei de falar, né? Que é um filme cult com uma narrativa de super-herói e tal, assim, né? Então, por isso que eu acho que leva, né? Por isso que eu acho que leva. E acho que é muito legal que eles levem. É uma coisa pessoalmente de eu não ter gostado, assim. Eu fui ver, acho que ele com um hype tão grande,
As coisas do A24 e tal, né? Pô, hype O enorme. maior filme da A24. Não, e o que aconteceu com Tudo em Todo Lugar foi parecido com o que aconteceu com a Andrea Riseborough, né? Que é assim, o hype do Tudo em Todo Lugar foi criado por gente da indústria. Apareceu um monte de diretora, apareceu um monte de produtor, um monte de ator falando, gente, esse filme é bom pra caramba, gente, esse filme é bom pra caramba. Então, quando ele saiu, esse hype foi criado assim. E ele se manteve, se sustentou. Eu acho, inclusive, que é o mais impressionante nesse filme, pra falar a verdade. É como esse hype se sustentou por quase um ano. Isso não acontece na academia. Isso é uma loucura, assim. E isso é muito valoroso nele, assim. Ele repassou no cinema, né? Ele teve uma Voltou, reestreia, sim. né? Cara, um filme desse, uma reestreia, é único, cara, assim, é muito difícil Inclusive, acontecer, né? tá sendo importantíssimo pra campanha isso, porque ele voltou pros cinemas agora também. Então a campanha reavivou ele pros votantes agora. Por isso que ele tá levando tudo de cabo a rabo aí. E campanha muito bem feita. Pra um filme durar um ano na premiação, gente, vocês ouvintes, vocês não têm ideia do quão difícil é um filme lançado um ano antes da premiação ganhar alguma coisa. É muito difícil. Eu acho que o último que a gente lembra que ganhou muita coisa e que foi lançado um ano antes foi o Silêncio dos Inocentes. Pra você ter ideia, faz 30 anos. Mas Então, aí, assim... mas aí também... mas aí, né, realmente. Lucas, a baleia no Oscar. O que você acha? Aí. Cara, eu ainda fico com o pezinho ali no Paul Mescal, viu? Eu acho que ele merecia muito esse Oscar esse ano, mas vai pro Brendan Fraser. O Brendan Fraser acaba que todo o histórico, né, dele tá sumido há um bom tempo e a gente nunca, pelo menos eu nunca vi uma atuação dele desse nível antes. Eu acho que ele merece sim esse Oscar e tem que ser pra ele Acabou esse de ano. Mas acho desfazer que de só, George, o Rei as da outras. Floresta, de novo. Que De novo, absurdo. ao vivo. Ao vivo. Não tá ao vivo, mas Não tá quase ao ao vivo. Mas acho que só essa mesmo. Acho que nenhuma outra deve levar, não. Ele é a melhor coisa do filme. Engraçado, maquiagem conta muito pra prêmio de melhor ator. Vocês já repararam? Tiveram Sim, coragem de dar um prêmio de melhor ator pro Rami Malek. Então, o que você imagina? Não, gente, aquela dentadura, a gente nunca vai Não, esquecer, aquela né? é- Sempre que falar Rami Malek e Queen, a gente vai lembrar daquela dentadura imensa. Eu acho que maquiagem conta muito do pra céu. ator principal. Não deveria, né? O pessoal deveria passar por isso, mas... É o tripé do ator, né? Às vezes a maquiagem, ela é uma coisa a menos que ele tem que fazer, né? E aí, se o cara se joga naquilo como uma das opções dele de caracterização, né? Além dos trejeitos, é muito bom. Nesse caso aqui do Brendan Fraser, antes de passar pro Gustavo, eu até acho que é uma coisa que ficaria mais difícil pra ele atuar, né? Com aquela maquiagem toda, com aquele monte de prótese ali, é uma coisa que dificultaria, né? E a gente vê uma certa naturalidade, ele convence, né, que ele é um Tem a ver obeso morto. com a atuação dele, mas também tem a ver com o Aronofsky, que é o melhor diretor de todos os tempos, tô brincando. Mas Poxa, velho! que trouxe uma Melhor tecnologia diretor de todos os nova tempos. pra fazer essa prótese dele, porque até então o que tinha em Hollywood era próteses à la Ed Murphy. E aí tem toda essa coisa de usar a prótese como um recurso de comédia. E não existia próteses nesse sentido de fazer um drama e de fazer um corpo funcional, porque ele precisava fazer uma prótese que fosse um corpo de fato. Então, só dele trazer uma prótese de um corpo com obesidade mórbida pro cinema e colocar isso em tela, já é uma forma de visibilidade. Por isso que muitas vezes fica meio ambíguo essa coisa de como ele retratou, né? Retratou de uma maneira porca, retratou de uma maneira, sabe, suja, mas ao mesmo tempo ele trouxe a visibilidade, ele tá trazendo até tecnologia para cada vez mais representar isso no cinema. E maquiagem tinha que ser. Eu acho que por ter trazido toda essa evolução, eu acho que poderia ter esse prêmio para eles. Eu acho que a Angela Bassett vai pegar coadjuvante. Eu ainda acho que- Inacreditavelmente. não tem, né, o que fazer. E num filme morno, chato, aquele filme, nossa. Cada dia que passa eu gosto menos de Wakanda Forever, gente. Eu pego um ranço daquela menina, aquela Shuri, chata. E eu acho que o Brendan Fraser com certeza vai ganhar, mas eu acho que o Paul Mescal já tá tanto com o Brendan Fraser que eu já tô assimilando já que tá E com ele. segue hoje, gente né? já tá Hoje a gente assim, já descobre vai ser pra valer. dele, mas- Hoje a gente tá gravando no domingo, viu, gente? Dia E 26. rolou o Producers Guild of America, que assim, a primeira parte, né? Já que martelou tudo em todo lugar como provável grande vencedor de melhor filme. Exato. Então, eu acho que vai pro Brendan Fraser sim. O Paul Mescal também vai ter muito tempo pra mostrar. Eu acho que assim, é um filme... Tá novo ainda, Tá né? novo, é um filme... Tipo assim, é um filme muito... Tá novo, tem uma muito vida inteira pela intimista, frente. é um filme muito...
assim, de uma atuação nas sutilezas, assim, eu acho que o Oscar não vai tirar o Oscar do Brendan Fraser pela história pra dar um Oscar pro Mescal, que é um ator que tá entrando no filme iniciante de uma mulher. Você acha que o Oscar vai fazer isso? O Oscar desse ano não vai fazer. A gente falou sobre isso uns tempos pra trás com algum convidado também, né? Oscar também é muito contexto. E Brendan Fraser e Ke Huy Quan tem muito contexto pra ganhar esse Oscar. Esse Oscar de ator coadjuvante e Oscar de ator principal. Principalmente, assim. Então, eu acho que vai ser muito difícil tirar deles, porque tem toda essa questão de comeback, né? O Ke tá 25 anos sem fazer um grande filme, o Brendan Fraser passou por muitos apuros, denúncia de abuso, e ele teve um acidente, então ele se complicou nos filmes de ação, que era o que ele costumava fazer, ele não conseguia mais fazer como era esperado, e assim, todo o contexto externo pesa muito pra esse pessoal ganhar o Oscar, mas não que não seja merecido, eu acho as duas atuações incríveis, inclusive, né? Não é nem essa discussão. É só pra falar que tem coisa que já fica meio manjada na academia, né? Que a gente não tem muito por onde sair. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal esse episódio. Espero que você tenha gostado. Volte mais vezes. Está convidado perenemente agora pra voltar aqui, pra sempre fazer uma aparição. Não só pra falar do Aronofsky, mas sobre o que quiser. Inclusive, essa sua janela, fala aí dos seus trabalhos, dos seus projetos, uma divulgação de contato. O que quer, não quiser falar nada também, só à vontade. O espaço é seu. Pô, pessoal, muito obrigado. Adorei, cara. Achei muito legal. Eu acompanhei, não acompanhei tudo que vocês fizeram, mas acompanhei. Depois que o Gustavo começou a me mostrar, acompanhei bastante. Fiquei muito feliz de participar. Eu acho que a gente pode ter mais um com mais referências ao choque de cultura na próxima vez. A gente faz um só sobre o choque de cultura. O impacto do choque de cultura no cinema. Tá? É isso, exatamente. Mas eu vou deixar meu Instagram, que é Bu Maffei, Maffei, que acho que ali tem tudo, tem meu trabalho, tem as coisas que eu escrevo bastante, inclusive tem 2 anos já que eu tô indo muito pra parte do roteiro em si, até fugindo do meu trabalho que é na publicidade, né, mas assim, pra parte autoral, que é mais no roteiro até do que na direção. Então assim, quem puder me acompanhar lá, vai ser muito legal. Tomara que vocês me chamem mais vezes também, adoro quando não tem aquela opinião já vendida, né, tipo, eu ouvi vários podcasts com toda a galera, nossa, amando todo lugar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como se fosse o maior filme de todos os tempos. Então, assim, é legal quando tem essa coisa de a gente analisar mesmo, né? E brincar com essa análise também. Mas é isso, e sempre que tem esses filmes que acho que eles retratam a existência, né? Assim, são muito importantes pra mim como obra, porque eu quero trazer pras minhas obras, né? Porque eu tô escrevendo um curta aí, tô focando bastante nisso, e provavelmente vai ser um mundo onde eu vou estar ali também, que é essa coisa de... eu vou dar até uma palavra que não existe, um neologismo, que é transmogrifar as emoções ali em personagens, né? E aí... Não existe isso, você tá inventando palavra. Tá inventando palavra, Jenny? Eu sei de uma hora com certeza, né? Mas é isso, obrigado, gente. Valeu. Vocês quando quiserem me convidem, muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu. Obrigadão, Bruno. E agora é com vocês. Já assistiram A Baleia? Ainda não viram, mas ficaram animados depois desse episódio? Contem pra gente tudo o que vocês pensam sobre esse filme no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa. @meiapantufa. Pra gente trocar uma ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Falou, galera. Tchau, Bruno. Até a próxima. Falou, gente. Comam vegetais, hein? Abraço. E bebam água. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.